Em 29 de novembro de 2020, às 11h16 da manhã, enquanto meditava e orava, pedindo ao Senhor sua direção e sua sabedoria, referente às coisas que estão acontecendo, como uma pandemia a nível mundial. Eu não estou me referindo ao coronavírus, e sim a uma pandemia que existe de engano, mas de uma coisa tão terrível que está acontecendo nos diferentes acampamentos. Temos recebido notícias de muitos lugares onde o inimigo, da mesma maneira, está trabalhando. É uma coisa tremenda o que está acontecendo. Como faz crer que muitos sonhos, que muitas visões, que muitas leituras, muitas coisas com a palavra de Deus, como faz cair as pessoas, porque não há discernimento. É uma coisa incrível que está acontecendo, amados. Notícias de todas as partes do mundo, do mesmo modo. Tem sido, pelo menos para mim nestes dias, muito triste, porque realmente podemos nos dar conta que o inimigo das almas não descansa nem um momento. Mudando, tem redobrado esforços, muito sigilosamente, para poder enganar ainda os próprios escolhidos. Enquanto estava derramando o meu coração desta maneira, diante do Senhor, me foram ditadas estas palavras. Quando Deus entra em nós, morre o pecado em nós, o feitiço do maligno desaparece, a venda que tampa nossa visão e nubla nosso pensamento, e assim os nossos sentidos também desaparecem, e vemos as coisas como Ele as vê, e assim somos livres da morte eterna por seu amor e seu poder. Amados, é tremendo. O Senhor está nos deixando saber que o que está acontecendo neste tempo e nos dá um alerta, uma mente nublada, um sentido desequilibrado, leva as avenidas da alma para o pecado. Amados, é tremendo como uma mente nublada e um sentido desequilibrado faz com que todo o nosso ser corra para o pecado, crendo que estamos fazendo o correto. O inimigo tenta os homens com glutonaria, com sensualidade, para adormecer sua sensibilidade e assim não ouvir o que deve ouvir. Os que se descuidam da oração e do estudo das sagradas escrituras, estes serão vencidos, porque o inimigo inventa qualquer estratégia para ter as mentes ocupadas no que é efêmero e não nas coisas eternas. Também trata de manter-nos em uma categoria de pessoas que professam santidade, mas ao invés de crescer em verdade, fazem da sua religião uma busca de faltas no caráter daqueles que não estão de acordo com eles. São investigadores de erros em outras pessoas para justificar seus erros, seus próprios pecados. Estes também dão falsa interpretação às palavras e ações dos que amam a verdade e a obedecem. Fazem com que os servos de Deus, sérios, zelosos, se passem por desinteressados, por enganados ou enganadores. A obra do maligno, amados, através deles, é desnaturalizar toda ação nobre, fazendo circular insinuações maléficas, despertando suspeitas em mentes pouco experientes. O inimigo fará até o impossível para que o reto e puro
seja visto como corrupto e de má fé. Mas Mateus 7,16 nos fala disso e nos diz que ninguém precisa ser enganado por isto, porque os frutos nos fazem saber quem somos. Apocalipse 12:10 nos diz que sua conduta se parece com a de Satanás, que tem ódio, é caluniador e acusador dos seus irmãos. Amados, este arqui-enganador tem muitos agentes prontos para apresentar o erro e enganar almas. Suas heresias preparadas, adaptadas a todo gosto e capacidade daqueles que anelam a arruinar. O plano do inimigo é introduzir elementos não regenerados, coisas que não se podem corrigir, que não se podem emendar ou recuperar, e fazer crer que tudo já é irreversível. Ele faz o ser humano pensar: já fomos longe demais, que não podemos retornar. É uma frase que ele utiliza muito para enganar as pessoas. Os faz pensar que estão destituídos da glória de Deus e do seu perdão, e assim os afunda no engano e no desespero. Os que vacilam na verdadeira fé em Deus e não aceitam sua palavra como é, aceitam alguns princípios e outros não, e assim se põem na condição de introduzir erros, como se fossem doutrinas das Escrituras. Isto é, algo muito tremendo e muito sutil que está acontecendo neste momento. Chegam então teorias como que não importa o que cremos, sempre estaremos bem. O inimigo sabe que se a verdade é recebida com amor, esta vai santificar a alma e haverá salvação. E por isso, sempre a quer substituir com falsas fábulas e teorias e com o evangelho errôneo, que não provém de Deus, ainda que seja 99% verdade e 1% mentira. Esta é uma luta desde o princípio, pois inculca este erro e é fatal para a alma. Não podemos permitir isso. Temos que lutar com oposição e com valor diante deste engano maligno que distancia os filhos de Deus do real caminho. Porém, tudo isso que estamos falando tem um nome e se chama gênero de liberalidade. Quem contempla esse gênero de liberalidade como pouca coisa? Uma fé religiosa clara e correta, que tem boa percepção e que provém do Espírito Santo com uma análise de entendimento, em uma reflexão profunda, não tem efeito. Aqueles que são defensores da verdade, que é em Cristo Jesus, esse gênero de liberalidade o vê como pouca coisa. As interpretações vagas e fantásticas da palavra de Deus, assim como teorias que contradizem a fé, baseada na lei do eterno, são obra de um grande adversário que luta para confundir as mentes, para que não possam descobrir a verdade. Assim, entra a discórdia e a divisão que existe no mundo cristão, e isto pelo costume tão generalizado de torcer as Escrituras, com o fim de apoiar o que desejamos ou pensamos que é correto. Estuda-se a palavra de Deus sem esmero, nem humildade de coração, e assim não se cumpre o fim de chegar ao conhecimento da vontade de Deus para o homem, e somente estudamos para descobrir algo curioso ou algo original. Isso nos faz sustentar doutrinas errôneas e práticas anticristãs. Também, amados, se tomam passagens da Bíblia fora do contexto para provar nossas ideias e muitas vezes somente a metade do versículo, porque se fosse lido completo, poderia provar todo o contrário do que pensamos.
Isso é uma astúcia serpentina. Se aglomeram ou fazem seus castelos em declarações sem racionamentos. Fazem estratégias de maneira que favorecem seus desejos carnais. Assim, muitos pervertem com deliberação a palavra eterna de Deus. Mas há outros que, dotados de muita e viva imaginação, tomam figuras e símbolos da palavra e interpretam segundo o seu capricho, e assim declaram, mentindo, que as Escrituras é seu próprio intérprete. E sobre estas declarações apresentam extravagâncias, algo que resulte excessivamente original, como palavra de Deus e ensino de Deus. E ainda sabemos que a Bíblia é sua própria intérprete. Eles usam essa asseveração para desculpar sua própria interpretação. Quando estudamos as Escrituras sem espírito de oração e humildade, susceptíveis de receber ensinos, tanto fácil como um pouquinho mais difícil, seremos desviados do seu verdadeiro sentido, de seu verdadeiro significado. Isto fazem os dirigentes papais com as Escrituras, para que a conveniência de seus propósitos estejam ao dia, e os interpretam de acordo com suas convenientes ideias e pensamentos, e as apresentam assim ao povo. Sabemos que este engano vem do passado. Devemos ser bereanos nesta hora, amados, e toda mente deve ser somente governada por Deus e a pureza da sua lei. Mais vale não termos nenhum ensino religioso que receber as palavras das Santas Escrituras grosseiramente desnaturalizadas, que é perder as qualidades ou características de uma coisa natural. A Bíblia é e está destinada a ser uma guia para todos aqueles que desejam conhecer a vontade do seu Criador. Deus deu esta palavra firme e profética. Anjos e até mesmo Jesus vieram a dar a conhecer as coisas a Daniel e João. Tudo que é para nossa salvação não fica envolto em mistérios, não confunde, nem extraviam o que buscam sinceramente a verdade em nosso amante Deus. Assim como foi instruído Abacuque, quando disse: escreve a visão e fala, e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sempre a palavra de Deus é clara para todos aqueles que a buscam com oração. Todo sincero alcançará a luz da verdade. Essa luz é semeada e colhida pelo justo, como nos diz Salmos 97:11. Ninguém pode prosseguir em santidade se não busca ardentemente a verdade, como um tesouro escondido. A exibição ou alarde de liberalidade deixa os homens cegos para que não vejam os ensinos do inimigo, enquanto este trabalha sem cessar, incansavelmente, até cumprir seus desígnios. Assim, passa pouco a pouco a suplantar a Bíblia por meras especulações humanas, e a lei imutável de Deus vai ficando de lado, e assim se cai na escravidão do pecado, enquanto se pretende estar livre. Para muitos, as investigações científicas são maldição, pois se permite todo gênero nestes descobrimentos das ciências e das artes. Se bem que Deus tenha derramado sobre o mundo torrentes de luz, mas até os espíritos mais poderosos, se não são guiados em suas investigações pela palavra de Deus, se extraviam em seus esforços por encontrar relações existentes entre a ciência e a revelação. O conhecimento humano
tanto no material quanto no espiritual, é limitado e imperfeito, e disto se deriva que sejamos incapazes de harmonizar o científico com as declarações das Sagradas Escrituras. Há muitos atos científicos que não passam de meras teorias e especulações, hipóteses, e pensam que a palavra de Deus deve ser aprovada pela falsa ciência. Isto é um erro, e o vemos em 1 Timóteo 6, 20. A estas pessoas, o Criador e suas obras são incompreensíveis e inexplicáveis. E como não podem explicar por seu próprio critério natural a palavra, com as leis naturais, dão por certo que a história bíblica não merece que confiemos nela. Através disso, também o inimigo começa a semear dúvidas da existência de Deus e seu poder infinito. E ao perder ele âncora da palavra de Deus, somos arrastados até as rochas da incredulidade. E assim, muitos se distanciam da fé por sedução demoníaca. É prevaricação os homens tentarem ou julgarem ser mais sábios que o seu Criador. A filosofia tenta sondar, averiguar, aprofundar os mistérios não revelados. Entram no caminho do maligno, pois o revelado é o único que necessitamos para a salvação. Se nos limitarmos somente em esquadrinhar e compreender o que Deus tem revelado de si mesmo e seus propósitos, chegaríamos ao conceito da glória, daquela gloriosa majestade e de poder entender o poder de Jeová, e assim nos daríamos conta de que nossa pequenez é muito ínfima e ficaríamos contentes e satisfeitos com o que foi revelado para nós e nossos filhos ante a magnitude de um Deus tão grande. Quando é por ignorância, como Paulo, obter o perdão ao chegar à luz como ele chegou, ele aceitou. Paulo perseguia os cristãos, mas ele pensava que estava fazendo o correto. Ele estava na ignorância. Assim, quando a ele chegou o momento que o Senhor o encarou e disse: Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Quem és tu? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Imediatamente ele se arrependeu, se deu conta e pôde então aceitar a Cristo Jesus, apesar de que ele já havia feito muitas coisas. Mas os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que amam o seu próximo, aqueles que realmente desejam a salvação, mesmo que tenham estado enganados, não lhes importa. Eles aceitam a Cristo Jesus, eles se emendam, eles se arrependem, eles se voltam ao Senhor, porque eles querem fazer a vontade de Deus. Ainda que cheguem consequências, como chegou a Paulo, como o Senhor lhe disse: Vou lhe ensinar o que é sofrer por amor a mim. E certamente assim foi. Para Paulo não importou as consequências. Ele dizia: Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Como filhos de Deus, quando sabemos que vamos pelo mau caminho, e se realmente somos filhos de Deus, não nos importa as consequências. Voltamos ao caminho, voltamos a seguir a caminhar. Que importa o que dirão? O que importa é o que Cristo diz sobre nós. E ele diz que quando fazemos isso, é que somos seus filhos. E tornamos então a estar em contas com ele. Por outro lado, Judas disse: Não, meu plano falhou e eu não posso voltar atrás. Sustenho minha versão, ainda que me custe minha salvação. Prefiro a morte ante a reconhecer e me arrepender. Que triste, que sorte mais triste teve Judas. Em Tiago 2, de 20 a 22, a fé que não realiza as obras pela suficiência de Deus, usa a suficiência própria, e isto é morte.
se esforçará, trabalhará, atuará, mas se não confiamos em Deus, e sim na minha própria confiança, não serve de nada. Em quem confiamos? Em nosso critério próprio? Se é assim, isto é para a perdição das nossas almas. Portanto, por minha interpretação da lei, não sou salvo, porque ela me dá a revelação de como solucionar meu problema do pecado. E isso somente pela justiça de Cristo e sua confiança nele. É isso que me torna salvo. Era o que sempre dizia Paulo: sem a justiça de Cristo, a lei me faz fariseu. É como ter uma carteira com cheques, mas sem fundos. É um vil engano. Seguir meus próprios racionamentos. A justiça de Cristo dá os recursos que se podem aplicar como garantia deste cheque. E aí então se torna válido para mim e para outros. A lei é somente conhecimento, porém apegada à justificação ou à justiça de Cristo, se transforma em uma escada de santificação em Cristo Jesus. Sem minha interpretação, Deus se manifesta em minha vida mais e mais para me deixar saber realmente o que Ele quer de mim. Mas com a minha interpretação, torno nula a interpretação ou a justiça de Deus em minha vida. Não teremos forma de propiciação, senão em Cristo Jesus, pela fé nele e pelo sacrifício do seu sangue. Nem a interpretação vale, senão a confiança pelo amor de Cristo Jesus, que te conecta com o Espírito de Deus. Então, o Eterno nos dá sua verdadeira interpretação, sua verdadeira versão. Vemos que em Romanos 5:9, o Senhor nos diz que um pouco de fermento estraga todo o celeiro. Os carunchos, quando entram, danificam o grão, o apodrecem. Livres da prevaricação própria e de outros que seguem a prevaricação, sem o jugo das interpretações humanas, somente recebendo a interpretação de Deus, justificação pela graça, porque cremos na interpretação de Cristo Jesus da sua lei, e assim chegamos a ter esperança de vida eterna nele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que amam a Deus? Porque não fazem suas próprias interpretações, e sim que deixam que Deus as interpretem. E essas pessoas são as que Deus pode usar. A essas pessoas Deus pode chamar, porque anda em seu propósito, e pode lhe chamar filho. Os conhece, os predestina conforme a imagem de Cristo Jesus, e assim ele é o primogênito de todos os que fazem a vontade do Eterno. Ele conhece, ele predestina, ele chama, ele santifica, ele justifica e nos chama para a justificação em sua justiça e então nos glorifica. Deus revisa se nossa fé é o que ele pensa ou o que eu penso. Se minha confiança é no que ele pensa, ele me conhece desde o céu e logo me predestina para ser um irmão de seu Filho primogênito, Cristo Jesus. E logo nos chama para ser seus servos e nos justifica por nossas faltas, pelo processo de santificação, rejeitando a prevaricação em nossas vidas, e por isso nos justifica. E quando alcançamos a norma de perfeição, que Ele sabe que vamos alcançar, também vai nos glorificar. Quem acusará os escolhidos de Deus? Que o conheceu, que foi chamado, foi predestinado, que foi santificado, que foi justificado e está sendo preparado para a glorificação? Amados, Deus tem a última palavra. Quem te condena? Somente Cristo morreu por todos nós. Éramos réus de morte, porém ele nos transformou em ovelhas do seu pasto e nos livrou da morte nele. Amados irmãos, lembremos sempre da história de Paulo e Judas. Paulo pensou que estava realmente fazendo a vontade de Deus
e estava totalmente equivocado. Por isso Cristo confrontou, e este não levou em conta seu eu. Não se importou com o que as pessoas falariam dele e as consequências que ele mesmo ia receber, senão que avançou pela fé, se entregou nos braços do Senhor. Assim devemos fazer cada um de nós. Se nos desviamos em algum momento, voltemos outra vez aos caminhos antigos. Nunca fomos tão longe que não possamos retornar. Enquanto há graça, podemos fazê-lo. Não nos importemos com o nosso eu, o que dirão, o que vai ser de mim, e que isso, instigado pelo inimigo das almas, seja nossa perdição. Queira Deus que possamos estar todos livres disso e que possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus, que possamos morrer para este eu, que é o qual o inimigo das almas alimenta em nossas vidas, e possamos morrer deste eu em Cristo Jesus, e que possamos todos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos ajude e que possamos entender o que Deus quer dizer nesta hora, para que assim, cada um de nós, possamos entender o valioso, o maravilhoso, o puro e o verdadeiro da mensagem de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.